Existem momentos na história de humanidade que parece transcender o tempo, fronteiras e até mesmo a própria razão, os momentos que nos lembram o quão pequenos somos e até onde ousamos chegar. Em 1977, duas máquinas frágeis, mal do tamanho de um pequeno carro, foi lançado no vazio, com computadores menos potentes que chave de carro comum hoje em dia. Sua missão era supostamente modesto: 5 anos de dados, reunindo-se de Júpiter e Saturno, mas o que aconteceu a seguir ninguém poderia prever. Previsto, contra todas as expectativas, esses naves Voyager 1 e Voyager 2 sobreviveram. Eles não apenas sobreviveram, eles aventurou-se no desconhecido, desafiou expectativas e reescrevemos nossas compreensão do universo. Mas agora, a quase 24 bilhões de quilômetros de casa, algo aconteceu. Algo que nós não estávamos preparados para isso. Voyager 1A, objeto feito pelo homem mais distante existente, enviou um sinal que desafia tudo. Regra conhecida da lógica. Sua orientação. As leituras não fazem sentido. Sua telemetria corrompido. E, no entanto, ainda o recebemos. Vós, seus sussurros da escuridão, como isso é possível. O que realmente é possível, acontecendo na borda do nosso parque solar, sistema. E isso é apenas um problema técnico, uma falha técnica ou algo muito mais misterioso. Esta noite viajamos para além do azul pálido. Ponto. Entramos em um reino onde a ciência vacila, onde os sinais se transformam em enigmas e onde o explorador mais antigo da humanidade pode... Acabei de me deparar com algo impossível. Esta é a história de Voyager, a transmissão mais arrepiante do canal. Até agora e Cissa. Por que a NASA está ao mesmo tempo entusiasmada e apavorada pelo que eles estão aprendendo? Num mundo onde os smartphones se tornam obsoleto em poucos anos, o fato que a Voyager 1 ainda está funcionando, depois de quase meio século, parece que ficção científica. Pense nisso. Esta sonda foi construída utilizando tecnologia da década de 1970. Sua memória, a capacidade é uma piada para os padrões atuais. Ele usa fitas magnéticas de 8 pistas para armazenamento. Seu computador central é minúsculo pela capacidade de processamento do seu micro-ondas forno. E, no entanto, por mais de 45 anos, esta pequena máquina viajou mais longe do que qualquer objeto que já construímos, além a órbita de Netuno, além do nosso alcance, do campo magnético do Sol para o Oceano Negro do espaço interestelar. Isto não foi apenas sorte, foi brilhante. Engenharia brutal. A Voyager 1 foi construída com sistemas de tripla redundância. Possui propulsores e propulsores de reserva, aquecedores e aquecedores de reserva. Ele carrega um motor nuclear, fonte de energia feita de plutônio 238, que se decompõe lentamente o suficiente para fornecer energia elétrica por décadas. NASA. Os engenheiros projetaram-no para falhar lentamente, para continue mesmo quando tudo ao seu redor estiver perdido. Quebrou. Mas agora, pela primeira vez em décadas, a Voyager 1 está mostrando sinais de confusão. Sua atitude e sistema de controle de articulação, a parte de seu cérebro que lhe diz onde ele está, como apontar sua antena de volta para a Terra. Subitamente está enviando caracteres sem sentido, números que não fazem sentido, orientações que são fisicamente impossíveis. E, no entanto, paradoxalmente, o sinal continua. Chegam fortes e constantes, como se fossem da Voyager. Está dizendo: ainda estou aqui, mas estou. Ver algo que você não vai entender. A anomalia começou de forma sutil. Engenheiros da NASA percebeu que os dados do AACS não corresponderam à realidade. A investigação alegou ser apontando para longe da Terra, o que seria, normalmente, significa que o sinal seria perdido. Mas o sinal não foi perdido. Na verdade, ele estava chegando tão claramente como sempre, como alguém alegando estar sussurrando de atrás de uma parede. Enquanto você ainda consegue ouvir a voz deles no seu ouvido, as implicações eram perturbadoras. Seria os dados foram corrompidos, a sonda foi trocada. Computadores, ou mais bizarramente a Voyager se depara com alguns problemas ambientais.
Força no espaço profundo que nunca tínhamos tido. Contabilizados. Os engenheiros se mobilizaram para respostas. Eles verificaram todos os subsistemas. A maioria estava estável. O científico. Os instrumentos ainda estavam sendo devolvidos. Dados coerentes. Os níveis de potência eram baixos, sim, mas ainda dentro de um limite tolerável. Alcance. A antena, uma antena parabólica de 3 metros flutuante, no escuro de alguma forma ainda estava apontado, diretamente na Terra. E os dados científicos sendo transmitido perfeitamente intacto. Foi como se o cérebro da Voyager tivesse se fraturado. Mas seu corpo continuou avançando. NASA temia o pior. Se a AACS tivesse, mudou para um computador de backup com defeito, ele poderia ser uma sentença de morte. E então, uma terrível constatação os atingiu. A Voyager. Nem sabia que estava... Problema. Não havia entrado no modo de segurança. Acreditava que tudo estava bem, o que significava que qualquer coisa que estivesse acontecendo aconteceu de uma forma que ninguém conseguiu explicar. Sem mecanismos de segurança, sem avisos, sem alarmes. Apenas um disparate transmitido com confiança através do vazio. Os engenheiros trabalharam incansavelmente durante meses. Enviar comandos, executar simulações, revisão de documentação antiga escrita, por pessoas que já estavam aposentadas há muito tempo. Todos. A ação tinha que ser meticulosamente calculado. Afinal, leva 22 horas. Para que um sinal chegue à Voyager 1, mais 22 horas para receber uma resposta. Isso é quase 2 dias inteiros para uma única pessoa. Troca de perguntas e respostas. Algumas. Especula-se que ocorram danos por radiação. Outros. Perguntou-se se a sonda havia começado a usar um subsistema corrompido para transmitir seu AACS dados. Havia até aqueles mais poéticos. Do que prático quem perguntou. E se a Voyager havia encontrado algo fora do comum? Ali, uma distorção magnética, uma anomalia gravitacional. Uma bolsa de espaço que se comporta de uma maneira completamente diferente de tudo que já vimos, modelado. Mas, eventualmente, mais. Surgiu uma explicação fundamentada. Os engenheiros descobriram que a Voyager 1 tinha, de fato, troquei por um antigo danificado. Sistema de computador para enviar orientação de volta. Dados que não havia sido usado em décadas e nunca foi projetado para funcionar. De novo, por que fez isso ninguém sabe. Mas aconteceu. E essa decisão corrompeu tudo. Os dados que ele enviou de volta. A solução. Instruir. Voyager para usar o Static Correct. Sistema de computador funcional mais uma vez. Parece simples, mas conseguir que uma pessoa de 46 anos, espaçonaves a bilhões de quilômetros de distância, para sobrepor-se à sua própria lógica autônoma e confiar em você novamente é um ato de persuasão delicada apenas para alguns engenheiros. A história jamais saberá. Mas isso funcionou. A Voyager. Começou a falar lentamente. Coerentemente mais uma vez. Hipantasma. A máquina foi silenciada, ou pelo menos, parecia que sim. O que a Voyager encontrou durante esse episódio estranho ainda é debatido. Foi apenas uma falha, um evento aleatório, uma falha computacional inesperada, ou um sintoma de algo mais profundo, uma mão invisível, da física que ainda não descobrimos. Depois, todos a Voyager não está flutuando por aí. Espaço vazio. É navegar pelo meio interestelar, uma sopa caótica de campos magnéticos, radiação cósmica, antigos vestígios de estrelas há muito extintas. Em 2012, quando a Voyager cruzou a Ela pausa e oficialmente entrou. No espaço interestelar, detectou um aumento de 80 vezes na densidade plasmática. Foi como se tivesse acontecido. O atrito entre os ventos solares e o meio interestelar. Mas, curiosamente, não registrou nenhuma alteração no campo magnético. Orientação conforme o esperado pelos cientistas. Isso foi estranho. Na verdade, foi o oposto do que todos os modelos previram. Que tipo de fronteira é tão turbulenta que altera a densidade, mas não o magnetismo? Estrutura. Agora, enquanto a Voyager
continua. Neste mar turbulento, muitos se perguntam se essas inconsistências forem mais do que... São apenas pontos de dados. Podem ser avisos, sinais sutis de que estamos apenas começando para compreender as forças em jogo no exterior. A bolha protetora do nosso Sol. E se isso não foi um erro isolado? E se a sonda estava reagindo a algo? Não conseguiria descrever algo que interferiu em sua percepção do espaço em si. A verdade é que talvez nunca consigamos. Sei, mas uma coisa é certa, viajante. Não está sozinho lá fora. E não está. Apenas o silêncio do espaço que é inquietante. É o silêncio persistente. Sinal de uma máquina que pode ter visto demais. Após a resolução da falha do sistema AACS da Voyager, houve um breve momento de calma, quase um suspiro de alívio entre as equipes de engenharia da NASA. Mas essa sensação de vitória duraria pouco, pois logo após a espaçonave retomar a comunicação normal, outro subsistema crítico começou a apresentar falhas. Desta vez, tratava-se do subsistema de dados de voo, ou FDS. Esta é a parte da sonda que processa todos os dados científicos e de engenharia antes de serem transmitidos para a Terra. Sem ele, a Voyager fica cega e muda. Sem observações, sem telemetria, sem sussurros das estrelas. E assim como antes, a falha veio silenciosamente. No final de 2023, o fluxo de dados se tornou estático, não corrompido como as leituras do AACS. Não, desta vez foi pior. Estava vazio, como se a Voyager 1 simplesmente tivesse esquecido como se comunicar. A equipe passou meses, sim meses, enviando comandos de diagnóstico, vasculhando registros detalhados, procurando por aquele sinal perdido que pudesse reativar o sistema. Cada passo era lento e doloroso. Lembre-se, cada comando levava quase um dia inteiro para ser concluído. Um movimento errado, um cálculo incorreto, e corríamos o risco de romper para sempre o único elo que tínhamos com a sonda. Os engenheiros só conseguiram restaurar a funcionalidade do FDS em junho de 2024. Mas essa vitória apenas aprofundou o mistério. Por que essas falhas estavam acontecendo agora tão próximas umas das outras? A Voyager 1 havia cruzado para o espaço interestelar em 2012. Sobreviveu à radiação extrema, a quedas de temperatura e ao envelhecimento por mais de uma década após esse ponto. Mas, de repente, quase 47 anos após o lançamento, começou a apresentar falhas de maneiras estranhas e imprevisíveis. Não se tratava de uma queda brusca, nem de uma queima, mas sim de esquecimento de confusão em seus sistemas, de emissão de sons incompreensíveis, de silêncio repentino, e sempre acontecia justamente quando parecia estar tentando nos dizer algo novo. Enquanto todos os olhares estavam voltados para o lento desmoronamento da Voyager, uma nova crise se desenrolava com sua gêmea, a Voyager 2. Em julho de 2012, durante o que deveria ter sido uma manutenção de rotina, os engenheiros enviaram um sinal instruindo a sonda a ajustar sua orientação em apenas 2 graus. Mas no vazio do espaço interestelar, 2 é uma mudança colossal. Essa pequena alteração fez com que a antena da Voyager 2 se afastasse da posição da Terra. E assim o contato foi perdido. Nenhum sinal, nenhuma telemetria, nenhuma confirmação de que o comando sequer havia sido recebido. Era um silêncio que abalou o laboratório de propulsão a jato até o âmago. A Voyager 2 havia desaparecido. A única esperança era uma aposta, um grito interestelar. Os engenheiros usaram a enorme antena da rede de espaço profundo em Canberra, na Austrália, para enviar um poderoso comando na direção da Voyager 2, esperando contra todas as probabilidades que as rotinas de backup da sonda o recebessem, processassem e respondessem. E então veio a espera 18 horas para o sinal chegar à Voyager e outras 18 horas para uma resposta, se é que haveria alguma. 36 horas de silêncio. E então, um sinal minúsculo, fraco mas inconfundível. A Voyager 2 havia voltado sua antena para a Terra. Ela ouvira o grito. Obedecera. Estava viva. Mas esse evento levantou uma questão ainda mais arrepiante. O que acontece quando gritamos e eles não respondem mais? Se você já se perguntou como é a sensação de estar verdadeiramente sozinho, o espaço interestelar oferece uma resposta perturbadora. Aqui, onde o Sol é quase um pontinho no céu e as estrelas mais próximas estão a anos-luz de distância,
O ambiente é completamente diferente de tudo que a Voyager encontrou no mundo planetário. As temperaturas despencam para perto do zero absoluto. Raios cósmicos bombardeiam as sondas implacavelmente. A radiação é intensa, o vácuo é perfeito e os campos magnéticos são distorcidos e emaranhados. Mesmo assim, a Voyager continua. Quando a NASA começou a desligar os aquecedores da espaçonave para economizar energia, a maioria esperava que os instrumentos sensíveis parassem de funcionar. Um dos detectores de raios cósmicos teve sua temperatura reduzida em 70 graus Celsius abaixo da mínima de operação, mas o resultado surpreendeu a todos. O instrumento continuou funcionando sem problemas. Era como se a Voyager tivesse se adaptado ao frio, ou talvez algo lá fora estivesse ajudando a protegê-la. Essas tolerâncias bizarras levaram alguns a especular se existem forças ocultas em ação além da helopausa, forças que ainda não compreendemos. Os campos magnéticos no espaço interestelar não são uniformes. Eles se curvam, se torcem e formam padrões estranhos bolhas, como a Voyager descobriu pela primeira vez ao cruzar a onda de choque terminal. As fronteiras do nosso sistema solar não são nítidas. São caóticas, distorcidas vivas. E se o comportamento estranho da Voyager não for uma falha, mas uma reação, estamos agora à beira de uma era. As Voyager 1 e 2 estão perdendo energia lenta e inevitavelmente. Em 2025, a maioria dos seus sistemas será completamente desligada. Seus instrumentos científicos ficarão inoperantes, seus aquecedores falharão. E então, um dia, o último sussurro será enviado. Um sinal viajando à velocidade da luz que chegará aqui à Terra quase um dia depois. E depois disso, haverá apenas silêncio. Mas a jornada da Voyager não terminará. Mesmo quando os sinais cessarem, mesmo quando a Terra não estiver mais ouvindo, ambas as sondas continuarão a vagar silenciosamente pela galáxia. A Voyager 1 está se dirigindo para a constelação de Camelopardalis, e em 40 mil anos poderá passar perto de outra estrela. A Voyager 2 passará perto de Ross 248 em pouco menos de 300 mil anos. E se por algum acaso improvável forem interceptados por uma civilização mais avançada, por uma espécie senciente diferente da nossa, encontrarão os discos de ouro a bordo, mensagens em 55 idiomas, músicas sons da Terra, saudações da humanidade, prova de que estivemos aqui, de que ousamos chegar, de que enviamos uma voz para a escuridão, na esperança de que alguém um dia respondesse. Um dia a Voyager 1 silenciará. Não haverá explosão, nem incêndio, nem desligamento dramático, apenas o silencioso desaparecimento de um sinal que pulsou na escuridão por quase meio século. Um pulso que começou na era da discoteca e da Guerra Fria, que cruzou planetas, sobreviveu aos seus criadores e viajou mais longe do que qualquer artefato humano jamais viajou, ou provavelmente viajará. Quando esse dia chegar, não saberemos exatamente quando a última palavra foi dita. Saberemos apenas que ela não se repetiu. Mas essa é a beleza e a tragédia da Voyager. Nunca se tratou apenas de coletar dados. Tratava-se de enviar uma parte de nós mesmos para o desconhecido, uma mensagem, um espelho, uma esperança. E agora, enquanto a Voyager 1 alcança regiões que nenhuma mente pode realmente imaginar, suas transmissões não são mais apenas sinais. São ecos daquilo que um dia acreditamos ser possível. São os versos finais de um poema escrito por engenheiros, sonhadores, cientistas e crentes. Um poema flutuando pela eternidade em busca de um leitor. Talvez nunca saibamos o que realmente causou esse encontro impossível, se foi simplesmente o último suspiro de uma máquina ou algo muito mais estranho. Uma força invisível, uma nova fronteira na física, ou talvez até mesmo um sussurro fraco de outra inteligência nos observando. Mas uma coisa é certa. A missão da Voyager não se trata mais de para onde ela está indo. Trata-se do que ela se tornou, um monumento à curiosidade, perseverança e admiração humanas. Se esta jornada pelas estrelas te emocionou ao menos metade do que nos emocionou, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que está lá fora está longe de terminar. Na verdade, estamos apenas começando. E me digam nos comentários o que vocês acham que a Voyager realmente encontrou. Uma falha técnica, uma nova lei da natureza, ou algo que nunca deveríamos ter encontrado.
Até a próxima, continuem observando as estrelas porque um dia elas podem estar observando vocês também.